Deixa eu começar com uma pergunta que talvez mexa com o seu ego, mas essa pergunta também pode mudar a sua vida financeira para sempre. Você já reparou que muitas vezes pessoas que parecem menos inteligentes acabam ganhando mais dinheiro do que você? Tenho certeza que você já percebeu isso em algumas situações. Eu não estou falando de uma ou duas exceções. Eu estou falando de uma coisa que acontece o tempo todo. O cara que nunca foi brilhante na escola, hoje você sabe que ele ganha muito bem. A pessoa que não tirava notas extraordinárias, montou um negócio, começou a vender, assumiu riscos, fez dinheiro. Enquanto isso, muita gente que você conhece, extremamente inteligente, continua parada, travada, insegura, analisando demais, esperando o momento perfeito, esperando a estratégia perfeita, esperando se sentir pronta e no final das contas acaba ficando para trás. E esse é o ponto mais duro desse vídeo. Em muitos casos, a sua inteligência pode estar atrapalhando você. Sim, isso mesmo. A mesma inteligência que faz você entender rápido, aprender rápido, perceber coisas sutis, antecipar riscos e enxergar problemas, também pode estar travando a sua ação, destruindo a sua velocidade e impedindo que você transforme potencial em resultado. Olha, hoje eu vou te mostrar exatamente por que isso acontece. Também hoje, nesse vídeo, você vai entender os 3 grandes motivos pelos quais pessoas aparentemente burras muitas vezes ganham mais dinheiro do que pessoas super inteligentes. Você vai entender a psicologia por trás disso. E no final, eu vou te entregar 3 estratégias simples, práticas e até de certa forma burras, no melhor sentido da palavra, claro, que podem fazer você ganhar mais dinheiro justamente porque vão cortar o excesso de complexidade que está travando a sua vida. Bom, então olha, presta atenção nos próximos minutos, porque esse vídeo não é só sobre dinheiro, não é mesmo, é sobre como parar de se sabotar, é sobre como parar de confundir inteligência com progresso, é sobre como transformar a sua ação em resultado prático. Mas agora, se esse assunto já te interessou, aproveita, já deixa aqui o seu like, ative o sininho e se inscreva aqui no meu canal. E também não seja egoísta, tá? Compartilhe esse vídeo com algum amigo que pensa demais e age de menos, tá? Porque existe muita gente talentosa sendo atropelada por pessoas menos inteligentes. Por um motivo simples, elas se movem. E no jogo do dinheiro, quem se move costuma vencer quem apenas pensa. Pensar não te leva a lugar nenhum, é só um começo, pode ser um bom começo. Bom, eu vou começar agora falando sobre o primeiro motivo do sucesso de pessoas menos inteligentes. Elas não sabem o suficiente para duvidar. Olha só, o primeiro motivo é absurdamente simples, tá? Pessoas aparentemente menos inteligentes muitas vezes ganham mais dinheiro porque não sabem o suficiente para se sabotar, para atrapalhar o próprio trabalho. Parece estranho, mas pensa comigo. Pessoas muito inteligentes têm uma tendência natural a analisar demais. Elas enxergam riscos, elas percebem falhas, elas imaginam cenários ruins. Elas veem complexidade nas coisas, elas fazem perguntas mais sofisticadas, elas tentam antecipar tudo. No papel, isso parece uma vantagem, mas na prática, muitas vezes isso acaba se tornando, sabe o quê? Uma prisão. Porque enquanto a pessoa inteligente está tentando prever tudo, outra pessoa menos analítica, menos sofisticada, menos inteligente, menos preocupada em parecer brilhante, simplesmente começa, vai com tudo. Existe um conceito psicológico chamado efeito Dunning-Kruger, que mostra que pessoas com pouco conhecimento em alguma área, seja lá qual for essa área, frequentemente superestimam a própria capacidade. Isso é normalmente apresentado como uma falha. Mas olha, no mundo do dinheiro, no mundo dos negócios, às vezes essa falha acaba criando uma vantagem. Por quê? Você vai entender. Porque confiança gera ação, e ação gera aprendizado, e aprendizado gera resultado. Enquanto a pessoa muito inteligente, brilhante às vezes, está parada porque ainda não tem certeza, a pessoa menos inteligente já testou uma oferta, já vendeu um serviço, já fez um anúncio, já publicou um conteúdo, já chamou um cliente no direct, já bateu uma porta, na porta de alguém, já errou, já aprendeu e já está no segundo ou no terceiro movimento.
É por isso que tantas pessoas extremamente inteligentes vivem frustradas, com muita ansiedade também. Elas confundem preparação com progresso. Acham que estão avançando porque estão estudando, comparando, planejando, refinando, pesquisando. Mas olha, o mercado não paga para quem pensa melhor, meu amigo. O mercado paga quem resolve problemas no mundo real. Existe uma frase que muita gente conhece, talvez você conheça, mas pouca gente leva realmente a sério. Você perde 100% dos tiros que você não dá. Pensa nisso. A pessoa inteligente costuma querer mirar perfeitamente, quer calcular o vento, a distância, a chance de erro, o histórico da arma, o cenário, o risco, sei lá, qualquer coisa. A outra pessoa mais simples simplesmente aponta e atira. Nem sempre acerta, claro, mas acerta muito mais do que quem nunca apertou o gatilho, concorda? E aí vem o ponto que dói. No dinheiro, a velocidade de aprendizado costuma recompensar mais do que a sofisticação intelectual, porque o mercado devolve feedback para quem age, não para quem só pensa. Quantas pessoas você conhece que começaram vendendo bolo, roupa, serviço de edição, design, manutenção, consultoria, produto digital ou qualquer coisa, sem ter todas as respostas? Muita gente começou sem diploma, sem refinamento, sem plano brilhante, mas começou, e por começar foi aprendendo, e por aprender cresceu. Enquanto isso, outras pessoas mais inteligentes, mais preparadas teoricamente, continuam até hoje esperando organizar melhor as ideias e não vão para frente. A primeira grande virada então é essa. Se a sua inteligência está te deixando mais lento, ela não está te ajudando, ela está te custando dinheiro. Bom, vamos lá. O segundo motivo que faz com que pessoas mais limitadas, digamos assim, muitas vezes tenham mais sucesso do que pessoas mais inteligentes, é que, presta atenção nisso, pessoas inteligentes têm medo de parecer burras. Você sabe do que eu estou falando. Agora, chegamos numa ferida ainda mais profunda. Olha só, muitas pessoas inteligentes não estão travadas porque têm medo de fracassar. Elas estão travadas porque têm medo de parecer burras para as outras pessoas. E isso muda tudo. Ó, quem sempre foi elogiado por ser inteligente cria uma identidade em torno disso. Na escola, na família, no trabalho, essa pessoa acaba virando a pessoa inteligente. E quando a sua identidade está presa a essa imagem, você começa a evitar tudo que possa ameaçar esse rótulo que te deram e que você gosta. Não está errado gostar disso, mas isso faz com que você evite perguntar coisas básicas, evite que você comece do zero, evita fazer uma tentativa ruim, evita publicar uma coisa imperfeita, evita vender sem dominar tudo, evita entrar em um jogo no qual você ainda não se sente competente. E esse é o ponto em que muita gente brilhante começa a empobrecer emocionalmente e financeiramente também, porque o medo de parecer ignorante mata a velocidade de evolução. Pessoas aparentemente burras não têm esse peso, elas não estão nem aí, elas não estão tentando proteger a imagem de gênio que elas não têm. Elas não têm essa vaidade intelectual toda, elas perguntam, elas erram, elas tentam, elas se expõem. Elas aceitam não saber, é normal, e por isso aprendem muito mais rápido. Ó, pensa no mundo real. Quem cresce mais rápido num negócio? A pessoa que pergunta aquilo que ninguém tem coragem de perguntar, ou a pessoa que fica em silêncio simplesmente para não parecer despreparada? Quem melhora mais rápido? Quem aceita parecer iniciante ou quem passa meses fingindo que já entendeu tudo? Olha só, tem muita gente perdendo dinheiro para pessoas menos inteligentes simplesmente porque não suporta a ideia de passar pela fase de iniciante. Querem pular a parte feia, querem começar já parecendo especialistas, querem vender já com autoridade perfeita, querem publicar com uma estética impecável, querem abrir uma empresa já com branding, site, logo, automação, domínio, contato, tudo refinado, antes de testar se alguém quer comprar o produto dela. A pessoa burra, por outro lado, faz o oposto. Ela coloca um produto feio para vender, oferece serviço sem perfeição, aprende no contato com o cliente, ajusta no meio do caminho, pergunta sem ter vergonha
isso gera uma vantagem absurda. Olha só, há uma diferença enorme entre ser realmente incompetente e estar disposto a parecer iniciante por algum tempo. Pessoas inteligentes confundem essas duas coisas. Acham que se fizerem uma pergunta muito básica, serão desmascaradas, sei lá, alguma coisa assim. Acham que se começarem algo pequeno, serão julgadas. Acham que se aparecerem aprendendo, vão perder valor. Mas a verdade é exatamente o oposto, é outra, né? Os adultos mais fortes financeiramente são os que aceitam passar por fases desconfortáveis em público. Quer um exemplo simples? Olha só, muita gente quer ganhar dinheiro na internet, isso você sabe, talvez até você mesmo, mas não começa a gravar vídeo porque ainda não está pronto, não começa a vender consultoria porque ainda não domina, não começa a prospectar clientes porque não quer parecer despreparado, não começa a postar nada porque não quer passar vergonha. E aí, o que acontece? Continua no mesmo lugar, nem tentou. Enquanto isso, outra pessoa começa mal, fala mal, vende mal, erra, ajusta, melhora. Em alguns meses, já está anos à frente daquele que nem se mexeu. Você quer ficar rico? Aprenda isso. Parecer iniciante por alguns meses, por algum tempo, vale infinitamente mais do que parecer inteligente e continuar parado por anos. Se você quer crescer mais rápido, vai precisar fazer as pazes com o fato de que o começo não é legal e que quem não aceita isso acaba pagando caro. Bom, agora você vai conhecer o terceiro motivo pelo qual pessoas que estão, digamos assim, longe de serem brilhantes, muitas vezes se dão melhor do que pessoas mais preparadas. Nesse caso, o problema é que pessoas inteligentes têm um radar de risco, digamos assim, desequilibrado. Agora vem o terceiro ponto, e ele é fatal para quem quer construir riqueza, então presta atenção. Pessoas inteligentes costumam ter um radar de risco muito sensível. Elas percebem ameaças demais, enxergam complexidade demais, projetam cenários ruins demais, são catastróficas muitas vezes. E com isso, muitas vezes evitam as próprias oportunidades que poderiam transformar as suas vidas. É claro que existem riscos em qualquer coisa. Ninguém aqui está defendendo a ser irresponsável, ser louco ou fazer apostas cegas, não é isso. Mas existe uma diferença gigantesca entre avaliar risco e ser paralisado por ele. Olha, pessoas muito inteligentes, por perceberem mais sutilezas nas coisas, muitas vezes superestimam o risco de agir e subestimam o risco de não agir. Esse é o grande erro. Elas olham para abrir um negócio e pensam em tudo que pode dar errado, mas não calculam o risco de passar 10 anos no mesmo emprego, sem liberdade, sem alavancagem, sem patrimônio. Olham para investir em si mesmas e pensam no risco de perder dinheiro, mas não calculam o risco de continuar sem uma nova habilidade, sem uma rede de contatos, sem crescimento. Olham para contratar alguém e pensam no risco da despesa, mas não calculam o risco de continuar fazendo tudo sozinhas e simplesmente travar o próprio crescimento. Ou seja, as pessoas mais brilhantes muitas vezes só veem o risco do movimento, não veem o risco da estagnação, e a estagnação custa caro. Às vezes, o maior risco da sua vida não é fazer uma aposta errada, é passar anos não fazendo aposta alguma. Pessoas aparentemente burras muitas vezes ganham mais dinheiro simplesmente porque não ficam medindo o risco com uma régua emocional tão sofisticada. Elas se colocam no jogo, às vezes até com certo exagero. E sim, claro, isso faz com que muitas dessas pessoas percam, quebrem a cara, mas também faz com que muitas pessoas acertem, mais do que pessoas inteligentes jamais sequer tentariam. O mercado recompensa desproporcionalmente quem se posiciona, quem entra, quem testa, quem aprende sob pressão, quem bota algum dinheiro, algum tempo, alguma reputação em risco em troca de crescimento ou de riqueza. É aqui que você precisa recalibrar o seu cérebro. A pergunta não é: isso aqui é arriscado? Porque risco sempre vai existir. A pergunta é: o que acontece comigo se eu nunca tentar isso?
Essa segunda pergunta destrói muita ilusão. O risco de contratar um mentor é real? Sim, mas o risco de continuar anos repetindo os mesmos erros sozinho também é. O risco de contratar uma pessoa para ganhar tempo na sua vida é real? Sim, mas o risco de continuar atolado em tarefas pequenas enquanto seu negócio simplesmente não cresce também é. O risco de começar a vender alguma coisa real? Sim, claro que é, mas o risco de continuar dependendo apenas do seu salário também é. Olha só, pessoas inteligentes frequentemente querem reduzir o risco para zero, só que isso é impossível. E a tentativa de eliminar todo o risco costuma eliminar também todas as oportunidades, isso é muito pior. Bom, agora eu vou falar sobre 3 estratégias práticas para que você tenha sucesso, porque é isso que realmente interessa, não é? Bom, vamos lá. A primeira estratégia é modele antes de modificar. Vou explicar, calma que eu já explico. Agora, como eu disse, vamos partir para a parte prática, porque a boa notícia é essa: você não precisa virar burro para ganhar mais dinheiro, tá? Você só precisa parar de complicar e começar a agir com uma lógica mais simples e mais funcional. A primeira estratégia é modele antes de modificar. Traduzindo isso para o mundo real: copie primeiro, invente depois. Isso parece simples, mas é extremamente poderoso. Pessoas inteligentes têm uma tendência quase automática de receber um modelo que funciona e imediatamente querer adaptar, sofisticar, refinar, personalizar, deixar do meu jeito, né? O problema é que elas fazem isso cedo demais, modificam antes de dominar, mudam antes de provar, inventam antes de validar. A pessoa mais simples faz o contrário. Ela vê que alguém já teve resultado, pega o modelo e executa quase no piloto automático, copia e cola, sem vaidade criativa, sem necessidade de provar genialidade, sem essa obsessão de ser o único, ser uma coisa diferente. E é exatamente isso que acelera o resultado dela. Se alguém já construiu um caminho que funciona, esse caminho deixa pistas. Seguir pistas é muito mais inteligente financeiramente do que tentar ser original cedo demais. É aquela história, não precisa tentar inventar a roda. Quer começar no YouTube? Modele quem já cresceu, copie quem já cresceu. Quer vender consultoria? Copie quem já vendeu. Quer montar um infoproduto? Copie a estrutura de alguém que já validou. Quer criar um negócio simples? Copie a oferta, a comunicação e o processo de quem já fez isso funcionar. Depois que você tiver resultado, aí sim você pode modificar, aí sim você coloca lá a sua personalidade, aí sim você inova, mas primeiro você precisa sair do zero. Esse é um erro clássico de gente inteligente: querer personalizar cedo demais para não parecer cópia. Só que cópia bem executada no início é muito mais lucrativa do que originalidade mal executada. A verdade nua e crua é que o mercado não está nem aí para o quanto você foi criativo. Ele quer saber se você resolve o problema ou não. Então, por algum tempo, enterre o seu ego, escolha alguém, um modelo, um caminho, uma estratégia e siga as primeiras etapas exatamente como foram feitas pelas outras pessoas que já deram certo. Isso vai te dar velocidade, e velocidade vale dinheiro. Bom, agora vamos para a estratégia 2, que é: descubra sua zona de genialidade e fique burro no resto. Olha só, a segunda estratégia é uma das mais libertadoras, digamos assim. Descubra a sua zona de genialidade e aceite ser burro no resto. Por quê? Olha só, pessoas inteligentes muitas vezes querem ser boas em tudo, querem entender tudo, opinar em tudo, revisar tudo, controlar tudo. Isso parece força, mas muitas vezes é só ego travestido de competência. Quem cresce de verdade entende uma coisa: você não precisa ser excepcional em tudo, você precisa ser excepcional naquilo que realmente gera mais valor. Existe um ponto da sua vida em que tentar ser ótimo em tudo começa a destruir o seu crescimento, porque a sua energia é limitada, o seu tempo é limitado, a sua atenção é limitada. Se você quer mais dinheiro, meu amigo, você precisa concentrar suas forças onde essas forças suas conseguem multiplicar o seu esforço. O que você faz melhor do que a média das pessoas, o que você gosta de fazer, o que o mercado paga bem, o que resolve uma dor real, onde você tem vantagem, onde você entra e o jogo muda.
Essa intersecção é o que você precisa proteger. O resto, apenas simplifique, delegue, reduza, automatize. Aceite não ser brilhante em tudo. Pessoas muito inteligentes se perdem porque querem continuar sendo a pessoa que entende de tudo, a que revisa tudo, a que dá pitaco em cada detalhe. Só que isso, meu amigo, mantém você ocupado, não rico. Riqueza vem de alocação. Alocação de energia, alocação de atenção, de risco e de foco. Quando você concentra a maior parte da sua força, sua energia, o seu foco naquilo que realmente gera resultado, aí sim você acelera absurdamente os seus resultados. E aqui está um detalhe importante. A sua zona de genialidade não é necessariamente o que você estudou, nem sempre é o que você achava que seria. Muitas vezes ela aparece no que você faz com mais fluidez, no que as pessoas pedem a sua ajuda, no que gera resultado sem te destruir por dentro. Se você descobrir isso e parar de se espalhar, tentar fazer tudo, sua vida financeira muda. Bom, agora vamos para a estratégia 3, que é mantenha tudo estupidamente simples, tá? Olha só, terceira estratégia talvez seja a mais importante de todas. Simplifique tudo até doer. Pessoas inteligentes quebram porque complicam. Criam planos demais, variáveis demais, produtos demais, tarefas demais, canais demais, prioridades demais. E no final, tanta complexidade destrói a execução bem feita, né? O dinheiro costuma seguir a simplicidade bem executada. Uma oferta clara, um público claro, um canal principal, um produto forte, um processo repetível e apenas um ano de consistência nisso. Isso parece básico demais para o ego de muita gente inteligente, mas é exatamente por isso que funciona. Olha só, grandes resultados normalmente não vêm de genialidade espalhada, vêm de foco repetido. Você não precisa de 7 produtos, você não precisa de 5 canais, você não precisa de 10 projetos paralelos, você não precisa reinventar a sua identidade a cada 2 semanas para tentar fazer algo genial. Você precisa de uma direção clara e tempo suficiente, sem distração, para deixar que isso funcione. Quer crescer? Escolha um mercado, uma oferta, um canal de aquisição, um processo de venda e dê tempo ao tempo. A pessoa burra, vamos dizer assim, nesse contexto, é a que não se distrai com 1000 possibilidades. Ela pega uma coisa e insiste naquilo, insiste de forma simples, insiste quando ainda não está bonito, insiste antes de entender tudo. E esse tipo de consistência simples costuma humilhar a inteligência confusa. No mundo do dinheiro, complexidade demais costuma ser uma forma sofisticada de fuga. A pessoa diz que está, digamos, estrategicamente pensando, mas na verdade ela talvez sem perceber esteja apenas adiando. Diz que está refinando um modelo, mas está apenas evitando vender. Diz que está amadurecendo uma proposta, mas está com medo de receber um feedback real. A simplicidade expõe, porque quando a coisa está simples, você precisa agir. E agir traz verdade. Afinal das contas, é isso que separa quem enriquece de quem só continua parecendo inteligente. Ação simples, repetida e sustentada. É isso. Então, aqui vai a verdade final desse vídeo. Se pessoas aparentemente burras estão ganhando mais dinheiro do que você, talvez o problema não seja falta de inteligência da sua parte. Talvez seja excesso de complexidade, excesso de medo, excesso de análise e pouco movimento. Mas agora eu vou te dar uma boa notícia. Isso pode mudar muito rápido. Você não precisa ficar menos inteligente para dar certo. Você precisa ficar menos travado, menos sofisticado nas suas desculpas, que às vezes você nem percebe que são desculpas, menos elegante na sua procrastinação e menos brilhante na teoria e mais perigoso na execução. Agora eu quero que você faça uma coisa. Comente aqui embaixo, escreve aqui nos comentários qual dessas 3 coisas mais está travando você hoje. Pensar demais, medo de parecer iniciante ou medo de correr risco. Quero ver quem aqui vai ter coragem de ser honesto. Lembre-se de uma coisa que até pode doer, mas é verdade. O mundo não recompensa quem poderia ter sido incrível. O mundo recompensa quem entra no jogo para ganhar, quem simplifica, quem age, quem aprende no caminho e quem para de usar a própria inteligência contra si mesmo.
Se você fizer isso, meu amigo, pode ter certeza, a sua vida financeira começa a mudar muito mais rápido do que você imagina. Bom, e se esse vídeo te ajudou, aproveita, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos aqui do canal. Compartilhe, ó, não seja egoísta, tá? Compartilhe esse vídeo com algum amigo que tem tudo para dar certo, mas parece que não sai do lugar, né? E não deixe de se inscrever aqui no meu canal, combinado? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!